os nerds e os geeks, eles têm pistas físicas fáceis de identificar. Por exemplo, um repórter perguntou para o Mark Zuckerberg do Facebook por que ele só usava camiseta lisa e calça jeans, que se você ver os vídeos, basicamente tem. E ele é um nerd, né? E aí a resposta dele foi o seguinte: eu não quero toda manhã perder tempo escolhendo com que roupa eu vou trabalhar. Né? Já um geek, ele já tem toda uma preocupação, desde o fio de cabelo até o sapato, que roupa ele vai usar, como é que ele vai aparecer perante a sociedade. E tem algumas outras características. Um geek, ele é ligado no mundo, nas tendências, no movimento que está acontecendo, está o tempo todo procurando novidades. O nerd, ele é totalmente desligado das coisas do mundo e ele é ligado o quê? No pensamento, no movimento da mente dele, na introspecção. Enquanto esse aqui olha muito para fora, esse aqui olha muito para dentro. Uma outra característica são os gostos e interesses. Enquanto um geek, ele gosta de filmes, séries, games, coleções, personagens, se vestir como os personagens, os nerds, eles não curtem isso. Eles curtem o quê? A vida mental, o pensamento abstrato, o pensamento filosófico, fazer perguntas, questionamentos, o raciocínio lógico, raciocínio matemático, literatura. Eles valorizam muito o intelecto. E olha que curiosidade, para você fazer bons filmes, séries, games, coleções, ótimos personagens, você precisa do quê? Você precisa justamente disso, né? Do pensamento abstrato, filosófico, lógico, literário, do intelecto, ou seja, geralmente os nerds criam as tendências, os games, os filmes, os livros, os personagens que os geeks irão consumir. Ou seja, nós temos aqui uma pessoa que desenvolve, que cria, que inova, e nós temos aqui um usuário, uma pessoa que apenas usa, que segue a moda que este cara aqui dita. Tá? Então, enquanto um geek, ele é um associador. O que é um associador? São pessoas que se associam, tá, em um movimento comum. São pessoas que gostam de filmes, eles têm as tribos dos filmes, séries, games, personagens, super-heróis. Então são associadores, eles veem o mundo pelas semelhanças entre as pessoas. Eles se associam por gostos e interesses. Os desassociadores, eles são diferentes, eles tentam encontrar lá naquela associação alguma coisa diferente, um ponto que ninguém percebeu, e aí o nerd, ele procura o quê? Melhorar aquele ponto. Então, uma característica muito simples: enquanto um geek, ele curte o Mickey Mouse, o nerd, ele lê a biografia do Walt Disney. Enquanto um geek, ele usa uma camiseta do Albert Einstein com a língua de fora, o nerd, ele vai ler a biografia do Albert Einstein, vai entender a profundidade do pensamento. Por que Einstein se usava roupas rasgadas? Por que ele não cuidava do cabelo? Vivia com a barba por fazer? Por quê? Porque os nerds são altamente focados em objetivos específicos. Tá? Então, é uma diferença bem interessante. Esses daqui gostam muito da embalagem, esses daqui valorizam muito a profundidade do conteúdo. Dificilmente você vai ver um nerd se transformar num geek. Tá? Porém, para um geek é muito interessante pensar ou tentar entender o mundo do nerd. Como é que você entende o mundo do nerd? É o mundo da profundidade, da introversão, do pensamento profundo. Então, ler, assistir bons documentários, ler muitas biografias, fazer muitos questionamentos, tentar entender a lógica, o funcionamento das coisas, tá? Tudo isso faz com que um geek, ele comece a se transformar mais num nerd, ou seja, ao invés de olhar para o mundo externo, começar a olhar mais para o mundo interno. Isso é muito interessante para você, porque afinal de contas, os nerds lideram e os geeks acabam sendo os liderados. Né? Então é legal que você faça a sua escolha em que mundo você quer viver, ok? Não tem nenhum problema em ser um geek, também não tem problema nenhum em ser um nerd, né? Cada um na sua tribo, mas eu passei esse perfil aqui para você entender um pouquinho mais dessas duas pessoas que estão aí se transformando na nossa sociedade. Se tem algum ponto que eu não especifiquei aqui que você queira comentar, deixa aqui nos comentários, será um grande prazer debater esse assunto. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre programação neurolinguística, acesse o site empatiainstantanea.com.br, que ajuda você a entender melhor o perfil das pessoas e se comunicar um pouco melhor
com ela, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.